Boa noite, já são 18 horas e 5 minutos. Me senti a menina lá do tempo. Hoje é Natal, sol. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu apresentar pra vocês. Essa é minha amiga Joelma. Oi, Gi, seja bem-vinda. Boa noite, Gi. Vamos acenar pra você aqui. Essa é uma queridíssima Joelma. Ela começou como minha cliente, ainda é a minha cliente, mas a gente tá cada vez mais parceira aí para trazer uma estética mais científica. Quem me conhece sabe o quanto eu já luto com isso há alguns anos, quanto o meu trabalho é muito pautado em ciência. É tanto que quando a gente conversou... Isso, primeiro quando a gente se conheceu, né? Você que falou, foi na avaliação, né? Você, o que você faz? Eu falei, eu sou biomédica. Já veio os pensamentos. Adriana, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, senhorita Adriana? Saudade de você, viu? Seja bem-vinda aí. Então, o que a gente vai falar hoje é um pouquinho justamente do que a gente estava conversando agora há poucos segundos, de como a gente se conheceu, que foi na avaliação, né? Que todo tratamento estético precisa de uma avaliação pra gente iniciar, não é isso, Jô? Exatamente. Pois é. Um papel crucial no seu primeiro contato com o seu paciente é a avaliação. Você vai perguntar para ele o que você não perguntaria numa conversa normal. Ele é meu paciente, eu vou perguntar. Não, você vai fazer perguntas profundas para ele. Você vai perguntar para ele se ele toma medicação, o que ele toma. E quando ele disser o que ele toma, você vai anotar lá o nominho e você vai na bula. Saber quais os ativos, o que provoca a reação adversa, a biodisponibilidade daquele medicamento. Isso vai te ajudar no protocolo que você vai criar para o seu paciente. Por causa também da segurança, né? Tudo pensando na segurança do tratamento. E na saúde. Nadietia, seja bem-vinda. Senhor Igor Henrique, prazer sempre tê-lo aqui nas minhas lives. Coraçãozinho para você. Mande corações para mim, Igor. Como é que foi o seu curso de limpeza de pele hoje? Bombou? Arrasou hoje aí? Então, voltando, né? Pensando em tudo isso, inclusive quando a gente conversou inicialmente, Joelma achou diferente a forma que eu avaliava. O pensamento que ela tinha sobre a estética ou as esteticistas era diferente, não era isso? Exatamente. Eu achava assim uma coisa mais fechada, não procurava saber tanto do paciente. E eu achei a avaliação da Rebeca ótima, mas que a gente pode pular para o extraordinário. Que Sim. A gente quer o extraordinário. A gente sempre quer o extraordinário. E a gente sempre pode melhorar. Principalmente no primeiro contato com o paciente, como eu falei anteriormente. E a Rebeca me perguntava direto. Isso daqui, a fisiologia disso daqui, como é que é? Vamos conversar sobre fisiologia? Se prepara para o próximo atendimento, viu? Então, eu tenho dúvidas, eu quero conversar com você sobre isso. E aí eu dizia, nossa, que maravilha. Boa noite, senhorita Marleide, Catiane, Andréia. Senhorita Marleide, você apertou aqui para participar. Você quer participar do papo aqui com a gente? Eu adoraria. Qualquer coisa bota assim. Gente, Mulheres no Final de Semana... Projeto maravilhoso de Marleide, ela é ótima, morrendo de saudade, viu? Inclusive, super parceira minha também. Oi, Gi! Olha, qualquer dúvida, você também que é uma super profissional da estética. Essa mulher aqui é fera, tá? Ai, muito obrigada! Eu só grudo em quem é fera. Ela é biomédica, uma das melhores aqui do estado, quem sabe do Brasil. Opa, né? Eu gostei. Ai, quero para sempre. Mas ela sabe muito, a gente divide muito conhecimento. Então, para todo mundo, quem tiver aí, quiser saber um pouco mais sobre as questões fisiológicas, exames principalmente, né? Uma das maiores áreas do biomédico, eu posso estar enganada, existem milhões de coisas, mas é a interpretação de exames. Vocês trabalham principalmente dentro do laboratório, principalmente nas análises clínicas, a maioria dos biomédicos. Hoje a gente está migrando para outras áreas, existem milhares de áreas, mas a minha formação inicial era há 20 anos atrás, né? Ciências biológicas, modalidade médica, nem existia biomedicina ainda.
E a gente Chamava Ciências Biológicas, modalidade médica, exatamente. A gente migrava para a área científica. E aí depois disso a gente foi migrando para a área de patologia clínica, bioquímica. A minha especialidade é bioquímica e eu tenho bastante experiência em laboratório clínico, o que é importante para o esteticista saber, interpretar exame, falar sobre exames, entender sobre exames é extremamente importante para o esteticista. Aliás, para quem trabalha na área de saúde, interpretar um exame é primordial. Quem tá entrando mais aqui é a Elisama. Oi, Elisama. Elisama que deixa meu consultório lá maravilhoso para receber todos vocês. Senhorita Nara Cirilo. Claudinha Prachetes, que saudade de você, hein? Vai me deixar assim na carência, é? Laís Rodrigues, seja muito bem-vinda. Esse óculos dela é muito bom, viu? Porque tá muito pequenininho. Tem que aproximar aqui. Então, a avaliação é o primeiro contato do esteticista com o cliente, né? Hoje a estética, ela é gigante, existem várias, multidisciplinar, nós temos vários profissionais, os próprios biomédicos, esteta agora, os farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiras, coach Doris Samarcolo, seja bem-vindo. Meire Botelho, seja bem-vinda também. Então, pensando nisso, em todas essas coisas, como esse contato, por quê? Vamos voltar um pouquinho. Eu penso muito acelerada. Ela é acelerada. Eu sou acelerada. Calma. Vamos lá. Pensando nisso, a gente... Pensando na questão do primeiro contato, da avaliação, a gente viu o quanto é necessário ajudar não só os clientes, né? As pessoas que estão buscando um profissional a entenderem também que tipo de perguntas profissionais precisam fazer para eles numa consulta. Será que eu vim aqui e a pessoa está querendo só me passar preço? Ela está interessada em entender o meu problema, a minha queixa e realmente montar uma metodologia de tratamento para mim, né? Ou os profissionais também que tem muita dúvida. Por quê? Porque nem só de exame físico ou de queixa principal do cliente, né, do paciente, se monta uma conduta. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, digamos assim, ele tem celulite, que é o nome mais popular. Mas a gordura localizada, que é a lipodistrofia, ela tá muito mais gritante, tá muito mais, digamos assim, colocando... Rose, seja bem-vinda. Colocando a saúde desse paciente em risco. E aí? Você vai tratar a celulite ou vai sugerir tratar a gordura? E como que você vai descobrir isso, né? Você vai precisar saber qual a causa principal, o foco dessa gordura. Por que que tá acumulando ali? Por que que tá inflamando ali? E a fisiologia tá aí para isso, para ajudar a gente. Manda coraçãozinho, gente. Pode mandar. Adorei. Um monte de coraçãozinho subindo ali. Tá bom, Gi. Sabe que mulher adora coração, né? De todas as cores. Gente, manda coração, manda pergunta também. As perguntas são ótimas. A parte principal da nossa história aqui são as perguntas. Na realidade, a gente entrou na live porque nós estávamos tendo um papo muito legal sobre uma futura parceria que é extremamente importante para a prática clínica, para o acompanhamento de vocês, né, gente? Adorando os corações aqui, a gente adora. Manda mais. Franci Guedes, seja muito bem-vinda à nossa live. E nós resolvemos fazer essa conversa aqui para mostrar para vocês o quanto a estética ela é multidisciplinar e o quanto a gente tem a ganhar e vocês também têm a ganhar com isso, né? Um dos assuntos que é mais complexo para todo mundo, tanto para o paciente e cliente como para nós profissionais, são as dislipidemias.
E aí vocês devem estar se perguntando, o que diabo é dislipidemia, né? Meu Deus, isso é um segredo? Não, não é um segredo. Vamos revelar todos os segredos das dislipidemias aqui. Nós vamos conversar sobre dislipidemias. Quem quiser saber mais sobre essa palavra estranha, por favor, coloca lá um coraçãozinho verde. Não, é porque aqui vai vários corações. Pode segurar que sai um monte de coração. Sai várias coisas. Então, as dislipidemias, elas podem ser adquiridas, elas podem ser hereditárias, elas podem ser funcionais, né? Alguma medicação pode causar, hereditárias são as mais difíceis de tratar, mais controladas, e as adquiridas, essas são fáceis de controlar, dieta, atividade física, mas para isso a gente precisa saber do exame clínico, lá aquele do papelzinho que vem do laboratório com aquele sinalzinho mais menos, eu nunca sei o que é. Então a gente precisa saber interpretar isso para ajudar nosso paciente, para saber como é que tá o colesterol dele, como é que tá o tri dele. São esses marcadores das dislipidemias, essa palavra tão estranha e complexa. As dislipidemias têm a ver com as gorduras circulantes no nosso organismo. Exatamente. E na realidade como tá esse balanço dessa gordura, porque a gordura ela é importante, existem vários tipos. Existem vários tipos, ajudam nos nossos hormônios sexuais, produção de hormônios sexuais, para controlar o nosso frio, o calor do nosso corpo, né? São importantes para várias manutenções corporais. Exatamente. Mas em excesso, como tudo na vida, não não é legal, né? Inclusive, Bárbara, seja bem-vinda. Amores, pena que a minha neta tá péssima, vou atender. Cheiro dupla! Saudade de você, viu? Apareça. Então, o que acontece? Há pelo menos, não é muito tempo, mas a ciência trouxe pra gente algo muito importante, como o tecido. Eu vou falar de um tipo de gordura, que é o nosso tecido adiposo, é o triglicerídeo que fica depositado ali, certo? Então, o nosso tecido adiposo, que é formado por esse tipo de gordura que é o triglicerídeo, ele não é denominado só como algo que protege a gente contra choque, ou seja, você cai alguma coisa, é a sua gordura que lhe protege. Exatamente. Né? A temperatura também. Então, principalmente do frio extremo. Exato. Por isso que os ursinhos polares são bem gordinhos. Eles comem bastante durante o verão, para ficarem com bastante gordura, e dormir no inverno bem gostosinho, quentinho, com aquela gordurinha. Mas a gente mora num país tropical, amores. A gente não precisa daquela voltinha, do cintinho, não. Inclusive, depois que eu perdi não, eu eliminei os meus 15 quilos, gente, eu não sinto mais calor. Isso aí. Não sinto. Por quê? Porque aí o meu controle de temperatura, ele tá tranquilo, né, agora. Se preparou pro verão. Exatamente. Então, o que acontece? Esse tecido adiposo, ele é um órgão endocrinológico. Essa célula, que é a célula adiposa, ela produz pelo menos 19 tipos de adipocinas, ou seja, 19 tipos de substâncias diferentes que ajudam no balanço do equilíbrio do nosso corpo, inclusive na saciedade. Exatamente. Quanto mais tecido adiposo você tem, mais fome. Exato, porque eles controlam alguns hormônios aqui no cérebro da gente para serem liberados, e a gente sente muita fome. É um ciclo vicioso. Quanto mais tecido adiposo, mais fome você sente. Fome, que é a leptina e a grelina. Exatamente. Né? A grelina tá lá no cérebro, ela que dá o primeiro start, e a leptina, é isso, né? A grelina tá no cérebro, a leptina lá a leptina é produzida inclusive é uma das adipocinas do tecido adiposo, que estimula o cérebro para liberar. Isso, exatamente. E para dizer para você, olha, consome mais, consome menos, né? Que essa bolinha de gordura não pode diminuir, ela tem que ficar gordinha ali no cantinho dela. Exatamente. E o seu cérebro, ele automatiza isso também. A partir do momento que você tá sempre ali, sempre colocando mais gordura, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre querer mais e mais gordura. Exatamente. Né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E as dislipidemias, ou seja, esse excesso de gordura, dão vários problemas a longo prazo,
como... Se tiverem muito altas, né? Tem algumas pessoas que têm as dislipidemias adquiridas. Se tiverem muito altos esses níveis, podem ocorrer vários problemas, entre infarto do miocárdio, entupimento das carótidas, isquemia cerebral, várias outras coisas, além de não ser bonito esteticamente falando, né? Você tá com muito tecido adiposo em volta do seu abdômen, ou nas pernas, ou no bumbum, ou no culote, né? Eles precisam se guardarem, serem guardados, na verdade, em alguns lugares, quando eles estão em excesso, além de estarem circulando na corrente sanguínea. Isso não é legal. A gente estava falando aqui sobre essas dislipidemias, entre outras coisas, e a gente estava conversando, a Rebeca, mas eu preciso entender como é que funciona essa história do exame e tal. Eu falei, não, a gente vai conversar seriamente sobre isso. Inclusive, quem quiser saber mais, bota aí, quero saber mais. Isso. Sobre isso. Aproveita as meninas que estão entrando, Flávia, Franci, fiquem à vontade, é importante até pra gente saber escrever, não, nós vamos falar, semana que vem a gente vai fazer uma live e vamos falar sobre o que a Rebeca perguntou pra Jo, como é que a gente faz para interpretar esse exame, saber se o paciente tem esse colesterol e tri alto ou não, se ele tem o LDL bom, se ele tem o VLDL muito alto, como é que é. Tudo isso ajuda a gente interpretar a situação do paciente, o que ele precisa e usar um protocolo legal. É verdade. Eu lembrei de algo bem legal agora, que quando eu recebi os exames do médico, e eu ficava enlouquecida querendo saber logo o que é que eu tinha. Hoje eu já consigo interpretar um pouco mais, algumas coisas específicas que eu acabo direcionando para o meu trabalho, mas tem algumas coisas que eu não consigo. Mas isso é bem legal, você entender pelo menos o mínimo, né? Isso é importante, isso é muito importante, isso agrega valor ao seu trabalho. Imagina se você tem uma anamnese, uma interação com o teu paciente no primeiro contato com ele, isso é importantíssimo. Isso é muito importante para trazer ele para você. E para sua segurança como profissional e como paciente, né? Porque, por exemplo, se você tem um problema de triglicerídeos alto, né? Tá muito elevado, a gente vai colocando coração, tá? A gente adora coração, isso mesmo. Então, se você tá com triglicerídeo alto, é porque você não tá conseguindo fazer esse consumo energético, né? Dentro do seu organismo tem alguma disfunção metabólica. O que vai acontecer? Então, você entrou num processo lá na clínica de redução de medidas. E a gente vai escolher um equipamento que promove lipólise. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que é lipólise, mais voltado para a estética. Camila Alcântara, a minha queridíssima prima, inclusive uma enfermeira maravilhosa. Se tiver alguma dúvida, Camis, pode perguntar aqui, tá? WR Digital entrou também, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que acontece? A gente vai utilizar uma lipocavitação que se usa muito, que é o ultrassom. O que esse ultrassom vai fazer? Ele vai vibrar tanto aquela célula, vai promover o processo da lipólise. Vamos falar de ultrassom normal, a cavitação não. Porque a cavitação Quer falar de uma coisa mais simples? É uma coisa mais simples. O ultrassom normal, ele vibra, então, essa célula adiposa, vai gerar, vai gatilhar os neurotransmissores daquela célula, e aí esse neurotransmissor vai dizer assim para a célula, olha, vamos pegar esse triglicerídeo e vamos quebrar ele e jogar ele para a corrente sanguínea, tá? Ok. Brenda, boa noite. Só que se o seu cliente, ele tá com triglicerídeo alto, ou você, cliente, tá com triglicerídeo alto, isso precisa ser muito bem controlado. Por quê? Porque esse excesso de lipólise, se for muito alto, vai deixar ainda mais gordura circulante no seu sangue. Ele fica um sangue, como diz, gorduroso, mais gorduroso. Mais ou menos isso. Para ficar mais, né, fácil. Mais fácil, ficar mais fácil pra gente entender. E a gente precisa controlar isso. E aí vai piorar. Ao invés de você melhorar... você vai causar... Pode ser que você cause um problema.
Por isso, o entendimento. Ele tá com TRI alto, então não vamos fazer nem a lipocaviditação agora, nem vamos fazer o ultrassom agora. Vamos trabalhar outra coisa, vamos trabalhar uma outra coisa que não deixe tanta gordura circulante, até ele entrar num peso legal, diminuir esse TRI circulante na corrente sanguínea. Aí a gente coloca mais TRI com a lipocavitação ou com a ultrassom. E aí ele vai quebrando isso aos poucos para começar a diminuir esse peso, diminuir essa gordura localizada ou abdominal, ou seja lá onde incomoda o paciente. Você falou uma coisa muito legal, Jo. Deixa ele chegar num peso... Um peso legal. Legal. O que acontece? O paciente da estética precisa aprender que ele não tem que chegar na clínica e ele dizer assim, olha, eu vim aqui e eu quero fazer uma lipocavitação. Por que você não chega no médico e diz assim, olha, eu vim aqui, eu tô com colesterol alto e eu quero que você passe medicação tal pra mim. É o mesmo entendimento, certo? Não funciona. Não funciona. Por quê? Inclusive, você pode chegar lá e aí você não tem gordura localizada para tratar. Você precisa emagrecer. São coisas distintas. E tanto o esteticista como o paciente precisa entender isso. Porque são coisas completamente distintas. Até para o seu protocolo funcionar bem, né? Para os resultados. Para você ter resultados. Antigamente se dizia, não, olha, a gente vai fazer uma quebra da gordura, vai promover uma apoptose dessa célula de gordura, essa gordura vai se espalhar pelo corpo e vai ser eliminada pela urina. É mentira. Não funciona, gente, isso não funciona. Se ele não sair dali e fizer uma atividade física, ela vai voltar lá para aquela célulazinha onde ela estava. Ela vai circular em 24 horas, 48 horas, ou pode ficar nas suas veias, horas na sua corrente sanguínea e vai voltar. Vai voltar, seu corpo vai metabolizar, transformar em energia, você vai gastar um pouquinho de acordo com o seu déficit energético do dia, ela vai voltar para lá. Não tem milagre. Assim seu tratamento funciona melhor. E você olha, esteticista fulana, o tratamento dela funciona. Porque ela tem um protocolo que funcionou pra mim. Que é a questão principalmente da oxidação, né? Às vezes tem cliente que não consegue fazer exercício, mas precisa tratar a gordura localizada. A gente tem recursos para oxidar essa gordura, para fazer esse consumo, para não deixar... né, para não deixar essa gordura circulando aí despretensiosa no tecido. E voltar. A gente não quer que ela volte. Não, quer que ela vá embora. E, gente, gordura não sai no xixi, não sai no cocô. Nem no suor. Nem no suor. Só com medicamento sai no cocô, tá? Só com medicamento. Ou se tiver com alguma disfunção, isso, né, vai sair no cocô. Gente, a gente adora coração. Saiu vários corações aqui. Quando a gente falou número 2, tá? Aí é um monte de coração. Foi. Então, o que acontece? Eu falei há muitos anos, porque inclusive há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a estudar muito fisiologia, a escrever os artigos científicos para a faculdade, existiam artigos que induziam a gente a pensar que isso acontecia. Porque nem se sabia ainda o tanto de evolução. A gente não tinha essa evolução toda. Mas hoje a gente tem muita certeza que não é isso que acontece, tá? Inclusive, uma parte da gordura, quando ela é quebrada na lipólise, que é o mais tradicional, que existem várias formas da gente quebrar a gordura na estética, que é lipólise, necrose, apoptose, né, que são os principais. Então, tem os medicamentos injetáveis, né? Tem os injetáveis nas intradermoterapias, essas umas coisas mais invasivas. Que já é a área dela. As coisas mais invasivas, que também quebram a gordura, que também promovem a lipólise, a apoptose da gordura, né? Da célula de gordura, na verdade. Que é legal, às vezes as pessoas não sabem essa diferença, porque na clínica, quando a gente escolhe o recurso, a gente também escolhe qual vai ser a forma que vai ser a eliminação. Então, por exemplo, a lipólise é exatamente isso. Eu vou pegar aquela gordura que tá ali, vou gatilhar a célula e a gordura que tá lá vai se quebrar lá dentro, ela vai sair. Uma parte vai pro fígado, outra parte vai pro músculo para ser consumido. Isso. Tô certa? Certíssimo. Na necrose,
eu gosto de trabalhar com a necrose, mas com quem tá com a saúde assim, sem. Por quê? A célula de gordura tá lá e o recurso que eu vou usar vai quebrar essa célula, a membrana vai ser quebrada e o que tem ali dentro vai extravasar pro intestino, né? Exatamente. Pro seu organismo. E você não tem enzima fora para poder quebrar o triglicerídeo. Ele tá ali juntinho. Ele precisa entrar na circulação sanguínea, segregar o HDL, que vai pro fígado, lá ele vai ser quebrado novamente, vai ser aceito, vai se transformar em energia. É um ciclo bem complicadinho, É bem né? complexo. Mas se essa energia não for utilizada, vai acontecer a mesma coisa com a anterior. Vai voltar para onde estava, para outra célula, né? Que aquela você deu uma quebrada nela, você deu uma disfunção nela, ela vai ficar meio doentinha lá, esquisitinha. Mas vai voltar para outra célula de gordura. Inclusive, ela pode se tornar uma célula esponjosa, que é o macrófago que vai consumir essa célula, vai precisar limpar. Ela tá velha, ficou esponjosa, ela não absorve mais gordura, ela não tem mais gordura dentro dela, então o macrófago acha ela estranha, vai lá e come e metaboliza e transforma em outro dejeto que vai ser Isso não é muito legal, não. Tá, gente? E a apoptose, que é o mais bacana, porque a gente não suja o organismo, a gente não joga essa gordura pra fora, digamos assim. Todo dia nossa célula, várias células morrem, então é algo muito natural do nosso tecido. O que vai acontecer? Essa célula, ela vai entrar num processo de morte, ela vai eliminar toda a água que ela tem dentro e a gordura depois ela vai se quebrando e mindo com os pedaços, depois os macrófagos vêm ali e é tudo tranquilo. Então seria o mais interessante se trabalhar e o mais seguro, né? Quando tem muito tecido adiposo e tá começando a perder aos poucos, que é um processo lento, né? Para funcionar legal é lento, é gradual, vai funcionar bem, vai ter uma resposta boa. Faz a primeira sessão, vê como é que funciona, vai vendo como é que seu organismo funciona, a tua esteticista vai te avaliando de tempos em tempos para ver como tudo vai funcionando fisiologicamente para você, porque às vezes um protocolo que serve para a Rebeca não serve para mim. Não serve. E quando a gente avaliou, vamos falar um pouco de avaliação, né? Por exemplo, num geral, e chega um paciente, um cliente, e ele vai tratar gordura localizada abdominal, que é a queixa principal, acho que de 90% do que a gente recebe dos clientes. E o que você acha que não pode faltar? Uma pergunta que não pode faltar de forma nenhuma, e por quê? Tem duas coisas que não podem faltar. Quando você marcar com ele a avaliação, você vai perguntar se ele tem exames anteriores até 3 meses e ele vai trazer para você dar uma olhada, né? E a pergunta que não pode faltar. O que tem que olhar no exame? Você tem que olhar o perfil lipídico desse paciente, como é que tá? Colesterol, tri, LDL, HDL. Tem que ver como é que tá a glicose dele em jejum, é importante também. Né? Tem pacientes que se alimentam muito tarde à noite, que não é legal, a gente sabe que não é legal, então proporciona uma glicose alta durante a manhã, se ele não fizer as 12 horas sugeridas de jejum. E hoje em dia existem outros protocolos também, que você pode fazer o perfil lipídico sem jejum, que é para ver como é que teu corpo está funcionando mesmo, de verdade, quando você está alimentado. No dia a dia, né? No dia a dia. Essa pergunta não pode faltar. Exames, tá? E você vai perguntar principalmente para ele, qual é a queixa principal dele, onde está a principal queixa dele. Se é uma gordura no culote, se é uma gordura abdominal, qual a queixa principal. E a partir dali você vai desenvolver outras perguntas. Vai desenvolver que horas ele faz a última refeição, quanto que ele toma de água por dia, se ele faz o número 2, quantas vezes por dia, como é que é, porque a gente sabe que quando não faz muito 2, fica um pouco intoxicado, e essa gordura vai estar intoxicada também, né? Um pouco não. O intestino o nosso intestino é um cérebro, ele produz muitas coisas, e hoje em dia a gente sabe que produzem vários hormônios, tanto da felicidade quanto da tristeza,
né? É Então, tanto que quem não vai no banheiro fica enfesado, literalmente. Enfesado, literalmente. Literalmente. Exatamente. Então, agregando perguntas para o teu paciente, mas principalmente se a queixa dele principal é gordura localizada, você tem que se ater ao perfil lipídico desse paciente e a alimentação dele, como é que ele se alimenta, e como é a atividade dele no dia a dia, porque isso vai te ajudar a fazer teu protocolo funcionar melhor. Tem que entender se ele vai ter condições de oxidar aquela gordura, se você que vai precisar fazer esse trabalho por ele, inclusive porque o tratamento ele não tem só a ver, né, com os recursos eletroterápicos e manuais. Eletroterápicos são os equipamentos e manuais e cosméticos, né? Sim. As tecnologias cosméticas. Tem a ver também com pós, com creme que você vai indicar. Isso, a parte nutricional, tanto de alimentação, né, como os nutracêuticos, que são os cosméticos orais. Exatamente. Que hoje é muito legal. A gente existem medicamentos, esses nutracêuticos extremamente modernos que ajudam muito no tratamento da gordura, melhorar o perfil lipídico do paciente, no geral, sem ter que entrar com uma medicação muito agressiva, melhorar o aspecto geral dele, até as energias dele. Quanto menos gordura você tem, mais ativo você se torna. Então acaba virando um ciclo vicioso também, né? Quanto menos você tem, mais ativo você fica, melhor você está. Tem pacientes que se olham no espelho e se vê melhor, está melhor com ele. Isso é importante, muito importante. A tecnologia está aí para ajudar a gente. A ciência também. E a técnica, então, nem se fala. A técnica aqui, perfeita, magnífica, extraordinária, para ajudar. Ela puxou meu saco, agora eu vou chupar o puxar dela. Só porque ela tá na minha frente, viu, gente? Não é não. Não é não. Tem que formar uma parceria. As parcerias são muito importantes, né? E isso é legal. Inclusive, a Tati, que ela também vai fazer parte, né, da nossa equipe, que trabalha com Theta Healing. Porque a gente está falando de quê? Fisiologia, de como seu corpo funciona, como ele precisa funcionar, do equilíbrio, né, metabólico que a gente precisa para que você se sinta feliz, para que você se sinta bem e tenha os melhores resultados. E a Tati vem, na realidade, no equilíbrio emocional, né, de como a sua mente funciona, de como que você se sente, né? Por quê? Porque não adianta só ter um corpo bonito. Não. Até para você ter um corpo bonito, você tem necessariamente que estar com a mente saudável. Com a mente saudável, exatamente. É muito importante ter a mente saudável, né? E, enfim, a Tati vai, a agenda dela já tá aberta a partir de hoje, que é dia 2 de fevereiro, acabei de ver. E vai ser bem bacana. Vocês já podem entrar lá no WhatsApp, falar comigo, pra gente marcar as sessões de Theta Healing. É muito legal. Eu vou tentar trazer a Tati também pra fazer uma live pra gente conversar. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Vai ser legal a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, e que inclusive as questões metabólicas podem estar ligadas com a ansiedade, né? Totalmente. Me fala um pouquinho, assim. Então, o mais comum que a gente consegue explicar agora: quem é que se sente ansioso e dá uma vontade de comer tremenda? Hoje eu estava falando de manhã com a minha mãe no café da manhã. Ela disse que quando ela fica ansiosa, ela quer comer tudo. Mas quando ela fica nervosa, ela não sente fome, né? Então, cada um tem um gatilho diferente. Quando você está emocionalmente desequilibrado, a maioria das vezes o que a gente faz? A gente desconta na comida. E aí estraga o que? A dieta, estraga o tratamento corporal, às vezes até o facial, dependendo do que tá comendo, né? Sim, porque a gente tá falando bastante de tratamento corporal, mas o facial, tudo tá ligado. Você é um todo, né? Exatamente. Inclusive o melasma, a gente tava falando sobre isso, a gente né? tava falando sobre os protocolos sobre melasma e as coisas que a gente precisa perguntar no primeiro contato com o paciente. Aí a gente acaba voltando para o início da nossa história, que é o primeiro contato com o paciente e a anamnese. O que você acha, por exemplo, um cliente com melasma, o que seria talvez
algo que o esteticista pudesse pedir os exames anteriores e principalmente observar as taxas de inflamação, a CPK. Não, essa a gente usa mais para distúrbios cardíacos, mas a gente pode observar vitamina D, vitamina B, vitamina C, são importantíssimas para a gente ver se ela tem, se ela não tem, a gente dá um jeito dela. Vitamina D, vitamina C. Vitamina C e vitamina B12. B12. Isso não vem no hemograma normal, tem que pedir por fora. A gente tem que pedir ela separadamente. Qual é o nome do exame que pede? Pode ser vitamina D, 25. Já pede assim, não tem o nome Vitamina D25, o laboratório já vai saber o que tem que fazer. Vitamina B12 também e vitamina C é fácil, também o laboratório vai conseguir fazer. Você vai conseguir interpretar fácil, porque tem os valores de referência do lado. Importante saber que tipo de medicação ela toma, qual o relacionamento dela com o sol, né? A gente mora numa cidade que faz sol, muito sol, por isso chama a cidade do sol. A gente precisa saber do relacionamento dela com o sol, como é que ela fica. Tem gente que quando fica deprimida, estressada, os melasmas aumentam. A gravidez faz alguns tipos de melasma aumentarem em algumas regiões do rosto. Anticoncepcional. Na anamnese é importante você perguntar se a paciente toma um contraceptivo, qual é, você vai anotar o nome, vai olhar a bula dele todinha, uma bula, um livro, mas você vai olhar lá, reações adversas, biodisponibilidade, como é que aquele medicamento funciona. Existem anticoncepcionais que causam melasmas, existem anticoncepcionais que melhoram o melasma. Então a gente precisa começar a se inteirar dessas, como é que eu vou dizer, dessas novidades na estética, porque Sim. Antigamente não se falava nisso. Você ia tratar um melasma para mim de um jeito, para outra do mesmo jeito que tratava para mim, e não é assim. Hoje em dia a gente sabe que cada tipo de melasma e região de melasma precisa de um protocolo diferente. Precisa mesmo, inclusive porque os melasmas, eles são consequências de várias coisas diferentes, apesar de todo mundo achar, né, inclusive você falou que o melasma tem a ver só com o sol, mas não. Porque a nossa célula que produz o melasma... Boa noite, Bruna, Ana Cláudia, obrigada aí pelos corações, gente. Pode mandar mais coração. Ó, o melasma, a nossa célula que produz melasma, que é o melanócito, quase que não sai. Ele é uma célula imunitária. Então, a sua pele, ela só pigmenta, ela só mancha, porque ela está passando por algum processo que o seu melanócito interpretou que ele precisa produzir tinta. Então, não é somente o sol. Às vezes você está com uma inflamação, até uma resistência à insulina. Resistência à insulina, um antibiótico que você tomou, uma antibiótico terapia muito demorada, intravenosa. Alguns antibióticos podem piorar o melasma. Olha, tá vendo? Isso de verdade é muito difícil de você escutar na estética, de você atrelar isso. Por isso que a multidisciplinaridade faz diferença, né? Então, às vezes você começa um tratamento com o seu cliente, ele entra no antibiótico, entra no corticoide, porque a gente tem muitos problemas de sinusite aqui, principalmente aqui em Natal, né? Problemas de rinite, problemas respiratórios, viroses. Se entrou num antibiótico terapia, a gente tem que ter outra conduta. E aí, o que você faz? Aí que entra o pulo do gato. O bom profissional não é só aquele que sabe fazer, mas é aquele que sabe administrar o tratamento. Por isso que, por exemplo, Kaline, seja muito bem-vinda. Dentro das minhas condutas, nenhuma sessão é igual a outra e a gente vai vendo a evolução. Por quê? O paciente hoje, ele é um. Daqui 2 semanas ele é outro, daqui 3 semanas ele é outro. Inclusive, sentimentalmente. Sim. Se ele estiver passando por algum problema que dê um distúrbio emocional. Metabolicamente. Principalmente metabolicamente. Né? E no todo ele é outro. Então, por isso que vai tendo essas mudanças de condutas, e é muito necessário, tanto você, paciente, como você, esteticista, compreender isso. Não existe mais você vender ou você comprar 10 sessões da mesma coisa, porque às vezes
a primeira coisa é uma coisa e a última coisa é outra coisa completamente diferente. A conduta é outra. Inclusive, vou fazer propaganda do método Cronos, que é o método que eu lancei. Perfeito. Que ela está fazendo. Eu só não vou mentir que ela tá sem maquiagem, porque a gente, se produziu pro vídeo. Mas não é muito, não. Tá? Não, Dina, não é muito, não, tá? seja É uma bem-vinda. pelezinha bem saudávelzinha. Meninas, que vocês estão aí, façam perguntas. Deixem as perguntas aí, a gente programa outra live com as perguntas, maior número de perguntas, respondendo o maior número de perguntas possíveis. Isso é importante, a gente ajudar as pessoas, ter gratidão por elas e elas serem gratas a nós. Isso é muito importante, isso é primordial, porque isso sabe aquela coisa que anima, que faz, nossa mãe, olha só, ela mudou o protocolo dela, teve vários resultados, publicou, tá lindo, tá maravilhoso. Isso é fantástico. Quem é que não quer isso? Eu acho que é muito importante isso, né? Porque a estética é a saúde e é a saúde do bem-estar, né? Eu costumo dizer muito que nós temos o conceito de 5 saúdes: a saúde financeira, a saúde espiritual e Exacole. Nossa, eu espero que eu tenha falado o seu nome certo. Seja muito bem-vinda, boa noite. Financeira, espiritual, social. Fisiológica. Sim, tem emocional e também, emocional. né? Estão falando de mudanças no protocolo. Estamos falando que não existe protocolo fechado. Estamos falando como interpretar exames, interpretar o seu cliente na avaliação, principalmente, né? Muitos esteticistas têm muita dificuldade de avaliar e de gerar as melhores condutas. Mas deixa eu só terminar isso aqui, mas deixa a sua pergunta que a gente já responde. Pensa aí na sua cliente que você teve dúvida de como seguir o protocolo, de qual exame pedir ou o que entender do corpo dela para ser mais assertivo, tá, Dina? Mas voltando, o que acontece? Simplesmente você pode ter uma saúde financeira magnífica, você pode ter uma saúde espiritual maravilhosa, você pode ter uma saúde social esplendorosa. Isso, você tudo pode, fantástico. mas se você não tiver autoestima, não rola, não dá legal. Não vai. Então a estética ela é muito importante por isso, né? E outra coisa, você pode estar, gente, eu não sei se eu não posso falar palavrão, mas você pode estar lascado. Ai, adoro. Né? Mas se você tiver autoestima, ninguém te segura. Não, ninguém te segura. Olha, a tua mente, ela vai ser muito certeira no propósito que você quer, no seu empoderamento. Na realidade, poderíamos trocar essa palavra autoestima por empoderamento. Podemos ficar mais bonito, mais moderno. E esse empoderamento vai fazer toda a diferença, entendeu? Isso. Então o tratamento, ele é macro. Não existe você olhar para o seu cliente, você tem celulite, você tem gordura localizada, eu tenho um tratamento, o tratamento é esse. Não. Inclusive, eu estava falando anteriormente do método Cronos, fazendo minha propaganda, mas, falando sério, por quê? Eu tenho uma metodologia de 6 sessões, porque eu trabalho por ciclo, quem me conhece sabe. Não tenho como dizer que em 10 sessões você vai ter o resultado que você quer ter, porque é individual. Às vezes o cliente precisa ser ensinado, precisa ser acompanhado, né? Às vezes ele não tem hábito de cuidar da pele todos os dias. E no Cronos você tem um home care, você precisa cuidar da sua pele todos os dias, de manhã e à noite. Então vai havendo uma conscientização e eu vou acompanhando vocês e vou modificando isso. Então, digamos que no primeiro momento, que é a fase de preparação, todo mundo acha que a limpeza de pele tem que ser crucialmente a primeira coisa. E não é. Às vezes a sua pele está precisando mais de hidratação do que de uma limpeza. Ela está precisando mais de escamar, renovar, do que de uma limpeza. A gente não fez. Eu ia falar isso agora. Não fizemos no limpeza. momento. Não era o meu momento da limpeza. Inclusive, eu não faço mais limpeza.
Agora eu faço o Renove, Sistema Renove, que é a evolução da limpeza de pele. Dina, sua pergunta tá aqui, eu vou já responder para você. Então vamos lá, responda aí. Então, Dina, a gente tá falando em mudar o protocolo. A gente tá falando um pouco em mudar o protocolo, sim. Por quê? Se você conhecer o seu paciente, você vai saber que às vezes você tem aquele passo número 1, mas você não vai começar pelo passo número 1 do protocolo. Tô te dando um exemplo. Você vai começar pelo passo número 3. Isso. Porque o que funciona para um não funciona para o outro. Não é que você vai deixar, oh meu Deus, eu não vou fazer esse protocolo. Você vai fazer o protocolo, porém você não vai fazer como está descrito lá. Ainda vai ter o passo 1, passo 2, passo 3, não. Você não vê o caso da Rebeca que falou, a gente não começou pela limpeza de pele, porque no meu caso não precisava começar pela limpeza de pele. A gente começou por uma descamação da pele. Minha pele é madura já, eu tenho mais de 40 anos, então o nosso protocolo começou diferente. Tem pessoas com mais de 50 que vão fazer o Cronos, vai começar de outro jeito também, mas o protocolo é o mesmo, porém vai começar diferente. O que se segue, né? A intenção. Preparar, eu posso preparar com uma limpeza, com o peeling, com uma hidratação bem, né? profunda, que no caso a pessoa pode estar com uma pele mais desidratada, Manda que coração. não era o meu caso. Dina, eu respondi a pergunta ou o que mais? Se você quiser mais, eu adoro. Aline, seja bem-vinda. Tudo bem, seja bem-vinda. Vai pensar, Dina, pensa com carinho. Estuda os protocolos e a anamnese do paciente, que você vai ver que vai funcionar. A gente já tá quase uma hora aqui falando. Eu teria assunto pra noite inteira. Teria assunto pra noite toda. Obrigada pelos corações, gente. Muito bom. E aí é isso. Eu acho que a gente tava falando sobre justamente essa questão da evolução. Beijo, Dina. Da evolução da estética, do quanto é importante, né, tanto o paciente como o esteticista, né, estarem em sincronia. Hoje o nosso paciente ele é muito informado, exigente. Mas, por exemplo, eu tô atendendo uma moça, acho que eu posso falar dela, ela não vai ficar chateada. Ela inclusive mora na França e ela tem bastante acesso a muitas informações e ela busca bastante. Ela meio que já veio com um protocolo pra mim. Olha, eu acho que eu posso fazer isso, isso e isso. E o que você acha? Eu disse, você nem vai fazer isso, nem isso, nem isso. O que a gente vai fazer é outra coisa. E eu expliquei pra ela e foi muito interessante a surpresa dela de desmistificar tudo que ela estava pensando. Porque o mercado, ele tá vendendo, e é um negócio assim, né? Compre, pelo amor de Deus, compre. Isso. E a estética é saúde. Saúde não é dessa forma que a gente tem que lidar. E o que acontece? Desmistificar isso. Por quê? Porque não é o aparelho que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, e nós esteticistas somos especialistas nisso, é justamente entender o paciente. E o exame, a interpretação dos exames, entender como está o metabolismo do cliente é muito importante para eu escolher os recursos, frequência, potência, assiduidade. Será que meu cliente precisa vir quantas vezes por semana? 1, 2, 3? O recurso que eu estou usando é mais simples, aí ele precisa vir quantas? 1, 2, 3? Por exemplo, se eu sei que o meu recurso vai liberar muito triglicerídeo, eu preciso de no mínimo uma semana para ele dar uma metabolizada nessa história. Exatamente. Se o meu recurso ele não vai promover, oi tia, seja bem-vinda, boa noite tia Cris. Se o meu recurso ele não vai promover tanta lipólise assim, eu não tenho tanto triglicerídeo, eu posso intensificar. Então, se ele pode aumentar a frequência. Então, ele pode vir todo dia, né? Por exemplo, drenagem. Você pode fazer toda hora, 10 vezes, se quiser, no mesmo dia. Porque você você só vai estar ajudando, principalmente se for um recurso, né? Porque existe a drenagem que vai melhorar a retenção de líquidos do corpo como um todo, não só da linfa em si, apesar que boa parte desses líquidos vão se transformar em linfa,
mas que não vão reabilitar o sistema linfático. Isso. A gente precisa de um que reabilite, que faça ele bombear bem legal. E a questão é o quê? É tratar a causa e o sintoma ou tratar só o sintoma? Quando o médico dá o remédio, ele trata só basicamente o sintoma ou estou enganada? Não, ele Depende. trata, dependendo da conduta dele, ele trata o sintoma e a causa, mas ele tem que saber a raiz da causa. É tipo você tá com uma inflamação na garganta e tomar um remédio para dor. Você para de sentir a dor, mas continua com a inflamação. Você tá tratando só o sintoma, mas continua com a inflamação. Exatamente. Drenagem, por exemplo, a gente tem vários tipos de drenagem. Algumas só tiram a retenção, Isso. mas não tratam a causa. Não reabilitam o sistema linfático. Não reabilitam o sistema linfático. Por exemplo, boa parte das mulheres não sabem, mas elas têm um tipo de edema que chama-se edema cíclico idiopático. Para saber disso, normalmente essa mulher ela acorda inchada. Tenta tirar e não consegue. Não consegue. E aí por quê? Ela precisa muito reabilitar o sistema linfático dela. Não é aquele edema de final de dia, por exemplo. Final de dia, ou pré-menstrual. Pré-menstrual, TPM, né? Isso. É diferente, constantemente ela tem. E aí muitas vezes ela vai lá no angiologista e ele passa o Daflon, que Daflon ou tem outros também. Existem outros. Esse é um nome comercial. Que inclusive você estudando, você também pode orientar, não é prescrever, é orientar uma possível utilização do Daflon. Acho que posso falar isso tranquilo, porque ele é de venda liberado. Você chega lá na farmácia e compra. Né? Se você perguntar para o farmacêutico, provavelmente ele vai chegar lá e vai Talvez dizer. ele vai até te dizer outro diurético, uma coisa que vai te ajudar na diurese, vai melhorar a tua diurese. Às vezes ele até mesmo vai indicar. Até um natural também. O Daflon, ele também ajuda no tônus dos capilares. Lembrando que os capilares, eles precisam bombear e eles precisam estar forte, né? E é interessante. Tem exame pra gente entender um pouco mais sobre isso? Sobre o sistema linfático? Sobre o sistema linfático, retenção, como é que tá os capilares? Sobre a retenção, sim. Sobre a retenção a gente pode ver sistema renal, como é que está funcionando. Aí a gente vê os exames que são marcadores renais, ureia, creatinina. A gente pode ver se está funcionando legal. Quanto que esse paciente está eliminando de urina em 24 horas também é importante, é legal saber quanto que essa paciente está eliminando durante as 24 horas, ver quanto que dá essa medida urinária. Então seria ela medir quanto que ela vai no banheiro, que ela quantos litros? Existem alguns exames que a gente faz a medição dessa urina de 24 horas. A paciente coleta num recipiente específico essa urina e leva no laboratório e a gente mede. E tem um valor de referência, dependendo do peso, da altura e do sexo, quanto que essa pessoa tem que provavelmente eliminar durante 24 horas. Isso é legal também. Isso é Por exemplo, uma menina assim como eu, com 19 anos, 1,60 m. 2 litros, 1 litro 900, 2 litros e 200, por aí. É normal. Então, olha, tá vendo? Isso já é uma dica legal também para o seu cliente, né? Então, eu falaria muito mais. Dava. E tem assunto. Tem muito assunto. Tem assunto. Inclusive, gente, nós duas, a gente está desenvolvendo um curso, tá? Bem bacana, de interpretação de exame. É bem nessa pegada. É didático mesmo. Tem muita teoria, muita ciência, né? Mesclando a prática da estética com toda a fisiologia, porque eu amo de paixão, né? A gente é muito fã de fisiologia. Inclusive, ó, vou pegar aqui. Ela vai pegar o tratado, tá? Que todo mundo ama. Todo mundo tem que ter um desse. Tratado de fisiologia. Tratado de fisiologia. Guyton, nossa Bíblia. Eu já tenho PDF, que agora a gente é tudo moderno. Tudo moderno, PDF. Né? Eu ganhei esse aqui, o melhor presente da Life. Eu não tenho dúvida. Eu estudo sempre por ele, ó, e por isso que eu boto aqui, cada um tem a sua importância. Então,
Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Então fala. Eu quero falar que a gente está começando esse projeto, mas o que a gente quer do fundo do nosso coração é desmistificar a ciência na estética, tá? Que a gente acha, tem certeza, já existem vários projetos, inclusive patrocinados, da ciência com a estética, de procedimentos estéticos que realmente funcionam, que tem protocolo lá no comitê de ética, tem mestrado, tem doutorado sobre isso, e que vocês fiquem felizes. A estética cresce, e ela cresce bem, e ela cresce fantasticamente bem, mas você precisa atrelar novos conhecimentos. Sem conhecimento a gente só fica onde a gente está, a gente não progride. E a ciência está aí para isso, para ajudar a gente, fazer nossos protocolos funcionarem. O meu ainda não, mas o dela funciona perfeitamente, tá? Mas quem sabe a gente não desenvolve bons protocolos, inclusive com a ajuda de vocês, né? Quanto mais você sabe de fisiologia, quanto mais você entende de estética, mais chances você tem de criar seu próprio protocolo. É verdade. E obrigada pelos corações. Quantos? Muitos coraçõezinhos. E é isso. Eu sempre falei muito, quem me conhece, quem já teve a oportunidade de estar comigo, que eu adoro ajudar. Muitas meninas, né, todos os dias me passam mensagem, pedem ajuda, e eu não tenho problema nenhum em ajudar. Acho que quando a estética cresce, todo mundo cresce junto. E é por isso que a gente resolveu vir fazer essa live e falar um pouquinho, sem texto, sem nada programado. Só, né? Expressar nossas ideias. Expressar nossas ideias aqui, conversar um pouquinho, porque a gente aprende. Gente, ninguém sabe de tudo. Ninguém é dono de toda a razão. Nem de toda a verdade. De toda a verdade. A gente tá aqui pra aprender todos os dias. Sempre. Né? Eu aprendo todo dia. Tenho certeza que Joelma também, mesmo com o super know-how que ela tem. Mas é muito importante, né? E cada um de nós faz parte da estética hoje. E a estética só cresce se todo mundo estiver muito bem. O meu sonho é que todo mundo esteja assim, ó, top do top do top. Que a gente consiga conversar sobre todos os assuntos, que o esteticista consiga pedir exame, interpretar. Quem sabe um dia até, né, pedir mesmo, seria prescrever. Fantástico. Nossa, pra mim seria, assim, acho que maravilhoso. André Luiz aqui no Face, senhorita Dani Rios, Sandra. Dani pediu para participar ou foi sem querer que apertou ali o botãozinho? Alguém tem mais perguntas? Quer participar, Dani? Quer participar da nossa live? Meu também. Não entendi, Dani, o meu também. Seu sonho, Dani? Que a estética esteja forte e unida. Foi mais rápido no pensamento. É muito importante. Eu acho que a ciência... Gente, ciência é muito legal. Ah, foi sem querer. Tá bom. Tá. Mas se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, mandar pra gente, tá? É bem, bem legal. E quem sabe um dia a gente vai conseguir prescrever, porque tudo é questão de saber, né? Quanto mais a gente souber, quanto mais a gente se interessar... A gente já sabe, a gente já consegue fazer uma prescrição de cosmético, de dermocosmético, isso é importante, isso já é um passo à frente do que se poderia antigamente. Antigamente não se cogitava essa possibilidade. Hoje Manda em dia, coração, sim. Gente, ou compartilha aí pra alguém entrar aqui e assistir, seus amigos. Deixa perguntas pra gente fazer uma próxima live bem legal, com é? vocês participando. O que vocês gostariam que a gente focasse? Porque aqui foco não tem, né? A gente tá falando de várias coisas. Mas a gente pode fazer um foco só e se ater a ele. Com as perguntas que vocês lançarem aí pra gente. Inclusive o curso a gente tá decidindo se vai ser 2 dias, 3, uma semana. Gente. Porque pra mim, quanto mais eu vou descobrindo as coisas, mais eu vou querendo, né? Mas eu acho que precisa de mais coisas e de mais e de mais. Raquel, Souza Estética, seja muito bem-vinda. Pois é. Então a gente vai lá, já estamos aí fechando 1 hora de live.
Muito obrigada quem ficou até aqui. Se aparecer uma pergunta, a gente responde. Isso. Né? Mas, de qualquer forma, curso de quê? Então, muito bem. Fala aí, Jo. Curiosinha, gostei, eu gosto de curiosidade. Quanto mais curioso a gente acabar. mais inteligente a gente se torna. Não vai acabar, gente, não pode. Falta 20... Eu não sabia que acabava. Eu não sabia também. A gente fala tanto. Então, gente, a gente está criando um curso. Eu gostaria de ter logo uma data para falar para vocês, mas a gente vai falar sobre ciência, sobre exames, sobre desmistificar toda essa história dos exames laboratoriais no consultório de estética. Acabou?